Olá, aluno, seja bem-vindo então à nossa primeira teleaula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus, sou o professor responsável por essa disciplina. Eu sou licenciado em Matemática, sou especialista em Educação Matemática, mestre e doutorando em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito do conceito de função. De um modo mais específico, falaremos do conceito de função afim e do conceito de função quadrática. E assim eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe no quadro. Então, a função afim e a função quadrática são duas classes de funções muito utilizadas não somente na matemática, mas também na física, na economia, na engenharia, na administração e muitas outras situações, muitos outros campos do conhecimento. Então, nós utilizamos o conceito de função no nosso dia a dia, quando relacionamos diferentes variáveis. Então, quando eu relaciono o preço a se pagar por uma determinada quantidade de pães, veja que eu tenho a relação entre duas variáveis. Essas relações é que já começam a dar a ideia de função. Então, nós vamos tratar ao longo da nossa aula de diferentes situações de um contexto empresarial que, de algum modo, contribua para a sua formação não somente pessoal, mas também profissional. Então, nós falaremos da função custo, nós falaremos da função receita, da função lucro, que são funções que, de fato, se encontram na prática profissional de um economista, de um administrador, de um contador. Então, agora eu convido você a conhecer os conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos que, de algum modo, são necessários para que haja uma aprendizagem significativa dos conceitos a serem tratados ao longo da nossa aula. Acompanhe comigo no quadro quais são esses conhecimentos. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos aqueles relacionados à matemática básica, como as operações. E aí eu me refiro às operações básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão. É importante que você também compreenda as expressões, sejam elas numéricas ou algébricas, aquelas que envolvem símbolos, letras. Também noções primitivas de conjunto, elemento e pertinência. Então é importante que você também tenha uma ideia do que é um conjunto, o que é um elemento pertencente a esse conjunto, né? E essa relação de pertencer a um conjunto se dá por meio do estudo da pertinência. Então, esses são conceitos, são conhecimentos importantes que você tenha. Caso você tenha alguma dificuldade, é importante retomar esses conceitos em alguns livros de matemática, às vezes acessando na internet, assistindo alguns vídeos, o próprio livro da disciplina, mas não deixe para a última hora. É importante que você já domine esses conhecimentos. E agora vamos conhecer a situação geradora de aprendizagem, aquela situação que, de algum modo, irá nortear todo o nosso estudo. Acompanhe comigo no quadro. Imagine que você seja o dono de uma empresa que fabrica bonés. Para melhor analisar os custos e lucros, você decidiu estudar esses números utilizando funções, veja o tema da nossa aula, e gráficos matemáticos, buscando uma melhor organização e maiores lucros, bem como um planejamento de expansão. Então, perceba que essa situação está totalmente relacionada ao contexto empresarial. Nós vamos lidar com essa situação geradora e todas as situações, problemas que trataremos ao longo da nossa aula terão, de algum modo, relação com essa situação. E assim, eu convido você a conhecer a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas.
Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos então conhecer a primeira situação-problema. Acompanhe comigo. Vamos imaginar que o preço de venda dos bonés seja de R$ 30 por unidade. Qual a receita obtida com a venda de 10 unidades? Vamos supor que a partir de balanços financeiros de anos anteriores, chegou-se à conclusão de que mensalmente o custo com a produção ele é composto por um custo fixo de R$ 9.000 mais um custo variável de R$ 20 por boné. Nesse caso, com a produção e venda de 750 bonés em um mês, tem-se lucro ou prejuízo? E se forem produzidos e comercializados 1.200 bonés? Nós teremos um lucro ou nós teremos um prejuízo? Então, perceba que agora nós, de algum modo, refinamos aquela situação geradora de aprendizagem, temos determinados valores referentes ao custo e à produção dos bonés e queremos saber, para uma determinada quantidade de bonés vendidos, teremos lucro ou teremos prejuízo? Para que possamos responder essa pergunta, é importante construirmos primeiro o conhecimento relacionado ao conceito de função. E é por isso que eu convido você a acompanhar alguns exemplos que permitem construir essa ideia de função. Então, considere que em determinado posto de combustíveis, o preço do etanol seja de R$ 2,40 o litro. Qual é a lei de formação da função que relaciona a quantidade de etanol abastecida X e o valor a se pagar V de X? Então, perceba que é uma situação bastante comum, né, o abastecimento de um carro com o etanol. E quando você se depara com uma situação problema, é importante que você identifique as informações do problema, é importante que você identifique qual a pergunta, o que ele quer saber. Né? Nesse problema, nós temos o preço do etanol, R$ 2,40 o litro. E a pergunta é, qual a lei de formação que relaciona a quantidade de etanol abastecida com o preço a se pagar? Como que nós fazemos para descobrir essa lei de formação, né, que é um modelo matemático? Vamos fazer isso construindo uma tabela, né, e de um certo modo, para determinados valores conhecidos, chegarmos a um valor desconhecido, um valor genérico, que eu chamo de X. Nós chamamos nessa situação a quantidade de etanol abastecida de X, mas eu poderia chamar de uma outra letra. É uma forma apenas de representar a quantidade de etanol abastecida, mas eu poderia utilizar a letra Q, uma outra letra, a letra E, fazendo referência ao etanol. V de X já faz referência ao valor a se pagar, mas eu poderia também utilizar P de pagamento, enfim. É importante que você se atente ao significado desses símbolos e não apenas ao símbolo. Então vamos ao quadro. Acompanhe comigo. Se eu abastecer 0 litros, quanto eu irei pagar? Eu irei pagar R$0. Por quê? Porque R$ 2,40 vezes 0, porque eu abasteci 0 litros, é igual a 0. Agora, se eu abastecer 1 litro, quanto eu irei pagar? R$ 2,40 vezes 1, que é igual a R$ 2,40. Mas e se eu abastecer 2 litros? Eu irei pagar R$ 2,40 vezes 2, que é igual a R$ 4,80. Perceba que aqui eu já consigo identificar um padrão. Que padrão é esse? Que para determinar o preço a se pagar, basta fazer 2,40 vezes a quantidade abastecida. Então, se eu abastecer 10 litros, quanto eu irei pagar? 2,40 vezes 10. Se eu abastecer 20 litros, 2,40 vezes 20. Mas se eu abastecer uma quantidade qualquer, que eu chamo de X, eu irei pagar 2,40 vezes X. Perceba, é o mesmo raciocínio. Acompanhe no quadro novamente. Por isso,
eu posso escrever que para X litros abastecidos, o valor a se pagar é de R$ 2,40 vezes X. Então, eu posso escrever já um modelo matemático, uma lei de formação relacionando o valor a se pagar com a quantidade de etanol abastecida. Eu posso escrever V de X. O que quer dizer esse V de X, professor? O valor a se pagar é igual a R$ 2,40 vezes X. E aí nós temos a nossa lei de formação. Vejamos agora um outro exemplo. Uma empresa de táxi cobra pela corrida um valor fixo de R$ 4,85, o que nós geralmente chamamos de bandeirada, mais um valor variável de R$ 2,90 por quilômetro rodado. Construa a lei de formação da função, que retorna o preço f de x para uma distância x percorrida. Então, perceba que agora nós temos uma situação, uma segunda situação, um segundo exemplo, bastante comum também, que solicita a lei de formação que relaciona a distância x percorrida pelo táxi e o valor a se pagar pela corrida. Então, uma situação bem parecida com a anterior. A diferença dessa situação para a anterior é de que, nessa situação, nós temos um valor fixo e um valor variável. Então, quando você se deparar com situações que têm um valor fixo e um valor variável, eu tenho uma dica para que você construa a lei de formação. Então, se atente, anote no caderno, no papel separado de coisas importantes, porque agora fica a minha dica. Acompanhe no quadro. Nós temos que a lei de formação para situações como essa será construída do seguinte modo. F de x igual a vezes x mais b, na qual o a é o valor variável da sua situação problema e o b é o valor fixo. Então, basta identificar o valor fixo e o valor variável e substituir. Qual é o valor fixo do nosso problema? O valor fixo é de R$ 4,85. Então, no lugar do b, eu coloco R$ 4,85. E qual é o nosso valor variável? Também é dado no enunciado. O valor variável, R$ 2,90. Então, no lugar do A, eu coloco R$ 2,90. Assim, eu já consigo construir a lei de formação. Ela ficará f de x igual a 2,90x mais 4,85. Essa é a nossa lei de formação, que relaciona o valor a distância percorrida com o valor a se pagar pela corrida do táxi. Então, se atente para a dica que eu dei, eu darei outras dicas ao longo da aula, então é importante que você anote, se atente, porque são dicas importantes. Nesse caso, a dica é que situações problema na quais nós temos um valor variável e um valor fixo, você pode construir a lei de formação fazendo f de x igual o valor variável vezes x mais o valor fixo. A ordem não importa. Se primeiro vai aparecer o valor fixo, depois o valor variável, isso não importa. O que importa é que o valor variável, ele deve multiplicar o x. E o valor fixo, ele é um número que aparece sozinho. Nós chamamos de termo independente. Com essas informações, nós já podemos resolver a primeira situação problema. Acompanhe comigo no quadro a resolução. Lembre-se de que o preço de venda de cada boné é de R$ 30. Se nenhum boné for vendido, não há receita. 30 vezes 0, 0. Se um boné for vendido, a receita será de R$ 30. 1 vezes 30 igual a 30. E se 2 bonés forem vendidos? A receita será de R$ 60. Por quê? 2 vezes 30 igual a 60. Agora, vamos generalizar para X bonés vendidos. Essa situação ela é muito parecida com o primeiro caso, a situação do etanol. Nós tínhamos o preço do etanol, R$ 2,40 o litro, e aí nós precisávamos determinar a lei de formação. Como que nós fizemos?
2,40 vezes x. Essa situação ela é igual, ela é parecida, só mudam os valores. Aqui o preço do boné é de R$30. Então, para x bonés vendidos, a lei de formação será dada por 30 vezes x. Acompanhe comigo no quadro. Então, nós podemos escrever 30 vezes x, a expressão para determinar a receita para x bonés vendidos. Portanto, a função receita ela é R de x igual a 30x. O que é esse R de x? Esse R de x é um símbolo que eu usei para indicar a receita. A receita obtida com a venda de x bonés. Mas nós temos um outro questionamento ainda na situação problema 1. Então, outro questionamento feito foi em relação ao lucro. Mas para isso nós precisamos determinar a função custo, traduzindo matematicamente a seguinte informação. O custo com a produção ele é composto por um custo fixo de R$9.000, mais um custo variável de R$20 por boné. Por que eu preciso determinar a função custo? Porque a função lucro, o lucro em qualquer situação, ele é dado sempre pela seguinte subtração. A receita menos o custo. Quando eu subtraio o custo da receita, o que me sobra é o lucro. E se esse valor resultante for um valor positivo, é o que nós chamamos de lucro, e se for um valor negativo, é o que nós chamamos de prejuízo. Vamos construir a lei de formação da função custo do mesmo modo que construímos para o exemplo do táxi, pois perceba que nós temos tanto o valor variável quanto o valor fixo. Então é a hora de você utilizar a dica dada. Acompanhe no quadro. Então veja que a função custo, que eu chamo de C de x, é igual a 9.000, nosso valor fixo, veja que agora ele está aparecendo primeiro, mais 20 vezes x. Então esse 20 é o nosso A, é o valor variável, e o 9.000 é o nosso B, o valor fixo. Pronto, tenho a lei de formação da função custo. Como nós já temos a função receita, que é dada por 30x, nós podemos agora determinar para o lucro ou prejuízo para a venda de 750 bonés e 1.200 bonés. Para a venda de 750 bonés, nós substituímos o x por 750 na função receita. Então, 30 vezes 750, 22.500. Função custo. Mesma coisa, no lugar do x da função custo, eu coloco 750. Primeiro eu multiplico e depois eu somo com 9.000. 20 vezes 750 é igual a 15.000, mais 9.000, 24.000. Agora é hora de verificarmos se há lucro ou prejuízo. O lucro é dado pela receita menos o custo, ou seja, 22.500 menos 24.000, nós obteremos menos 1.500. Aí esse valor é negativo. Se é negativo, nós temos um prejuízo. Agora, para 1.200 bonés. Para 1.200 bonés, o processo é o mesmo. No lugar do x na função receita, substituímos por 1.200. 30 vezes 1.200, 36.000. E, para a função custo, mesma coisa. No lugar do x, 1.200. 20 vezes 1.200, 24.000, mais 9.000, 33.000. E agora nós subtraímos o custo da receita. 36.000 menos 33.000, 3.000. Veja que é um valor positivo, então nós temos um lucro. Então, pensando no conceito de função, no conceito de lei de formação de uma função, é que nós resolvemos a primeira situação problema, e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema.
Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então agora conhecer a segunda situação problema. Acompanhe comigo. Então você deve fazer uma apresentação contendo um gráfico com os lucros ou prejuízos para cada quantidade produzida, os intervalos de produção para os quais há lucro ou prejuízo e o lucro do trimestre com o aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200 bonés ao mês, com acréscimo de produção de 200 bonés mensais. Então, nesse segundo momento, nós vamos tratar do conceito de função afim para que esse conceito possa, de algum modo, nos auxiliar a resolver essa segunda situação problema. Então, eu convido você a acompanhar o conceito de função afim. Acompanhe no quadro. Uma função afim é uma função que vai dos reais nos reais, cuja lei de formação é f de x igual a x mais b. E aí você deve estar se perguntando, mas professor, essa expressão algébrica é parecida com a vista anteriormente. Realmente, nós tratamos anteriormente dessa lei de formação para resolver o problema do táxi, na qual nós tínhamos um valor variável e um valor fixo. Neste caso, o a, o que multiplica o x, o nosso valor variável, ele é chamado de coeficiente angular. E ele precisa ser não nulo, ou seja, diferente de zero. E o b, o nosso valor fixo, ele é denominado de coeficiente linear. Então é importante que você consiga relacionar a lei de formação com o conceito. Então, quando eu falo em função afim, é importante que já venha à sua mente a expressão algébrica, né? F de x igual a x mais b. E, além disso, é importante que você consiga relacionar a função afim com a sua representação geométrica. Acompanhe comigo no quadro. Então, a representação gráfica de uma função afim sempre será uma reta. Ah, mas pode ser uma outra curva, professor? Não, não pode ser uma outra curva. Sempre será uma reta. Por isso é importante que você relacione função afim com a expressão algébrica f de x igual a x mais b e a representação gráfica, sempre uma reta. E para praticarmos, vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a 3x menos 2. Bom, eu preciso fazer a representação gráfica dessa função. Como eu sei que é uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, vamos assumir alguns valores para o x. Primeiro, vamos assumir o x sendo igual a 0. Então, onde tem x na lei de formação, eu substituo por 0. E resolvo. 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto. Quando o x é 0, o y vale menos 2. Eu preciso de um outro ponto. Vamos considerar o x sendo igual a 1 agora. Então, onde tem x na lei de formação, eu substituo por 1. f de 1 igual a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. Isso significa que quando x é 1, o y também vale 1. E assim nós temos 2 pontos. Tendo esses 2 pontos, nós já podemos representá-los no plano cartesiano, que é o plano que nos auxilia a construção de gráficos. Então, representando esses 2 pontos no plano cartesiano, você traça a reta e tem a representação gráfica. Vou dar uma dica para que você possa fazer essa representação gráfica utilizando alguns softwares matemáticos. Acompanhe comigo no quadro. Então, nós temos aqui a representação gráfica, a reta. Perceba que quando o x é 0, o y vale menos 2, e quando o x é 1, o y também vale 1. Com esses 2 pontos eu traço a reta.
Mas utilizando alguns softwares matemáticos, nós temos o GeoGebra, nós temos o Grafimática, e nós temos também o Implot. Esses são exemplos de softwares matemáticos que são gratuitos. Então, você pode acessar, baixar e fazer a construção. A ideia não é que você fique construindo no plano, em papel quadriculado, mas você já pode utilizar essas ferramentas que estão à sua disposição na internet para facilitar essa construção. E além da ideia do gráfico, da representação gráfica da função afim, nós temos o conceito de zero e sinal da função afim. O zero de uma função afim f de x é o valor x0, tal que f de x0 igual a zero. Bom, mas o que significa isso, professor? Parece muito complexo, não? Mas o zero da função é o ponto na qual a curva corta o eixo x. Então, isso independente da função que você está trabalhando. O zero da função sempre será o ponto na qual a curva corta o eixo x, o eixo horizontal. Mas como que eu faço para determinar qual é esse ponto? Vamos ao quadro. Considere o seguinte exemplo. f de x igual a 5x menos 10. Determine o zero, os valores de x para os quais f de x é maior que zero e os valores de x para os quais f de x é menor do que zero. Por onde eu começo? Bom, se o exercício pede para você determinar o zero da função, a primeira coisa que você precisa fazer é igualar a expressão algébrica da sua lei de formação a zero. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso exemplo. Se eu quero o zero da função, eu igualo a zero. Então, você já pode relacionar zero da função igual a expressão a zero. E aí resolve essa equação. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Então, o que eu faço? Primeiro, eu passo menos 10 para o lado direito. Se mudou o lado, muda a operação. Então, ele estava negativo, fica positivo. O 5 está multiplicando x. Então, ele vai passar com a operação inversa. Ele vai passar dividindo. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, esse x igual a 2 é o nosso zero da função. É onde a reta corta, cruza o eixo x, o eixo das abscissas. Mas para que isso é importante? Como que eu posso interpretar agora esse resultado? Como nós temos uma função crescente, porque o número que multiplica o x é um número positivo, nós temos lá 5x menos 10. Como 5 é um número positivo, a função ela é crescente. Se a função ela é crescente, nós podemos interpretar o zero da função do seguinte modo. Para valores maiores do que 2, teremos valores positivos. Para valores menores do que 2, a função nos retorna valores negativos. Mas e se o x for igual a 2, o que acontece? Se o x for igual a 2, a função será igual a zero. Por isso que ela é o zero da função. Bom, então, tendo construído esses conceitos, esses conhecimentos, nós já podemos resolver a nossa segunda situação-problema. Acompanhe comigo no quadro. Então, primeiramente, para esboçar um gráfico com o lucro ou prejuízo, é necessário construir a função lucro. Nós já sabemos que ela é dada pela receita menos o custo. A receita é igual a 30x e o custo 9.000 mais 20x. Então, eu faço a receita menos o custo. Como o custo é determinado por uma expressão composta, eu tenho ali 9.000 mais 20x, eu preciso colocá-lo entre parênteses. E aí o menos irá operar com todos os termos. Assim, L de x será igual a 30x menos 9.000 menos 20x. Feito isso, eu opero os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. No nosso caso, x. Então, 30x eu opero com menos 20x. 30x menos 20x é igual a 10x. Então, o lucro, a função lucro, dada por L de x, é igual a 10x
menos 9.000. Tendo a expressão algébrica, nós já podemos construir o gráfico. E, novamente, você pode construir o gráfico da função lucro utilizando os softwares mencionados por mim ou assumindo alguns valores para o x. Então, eu trago já a representação gráfica da função lucro, uma reta. E nós temos que determinar o zero da função. Como eu mencionei, é importante que você interprete os resultados. O que significa encontrar o zero da função? Pensando graficamente, o zero da função é o ponto que a reta cruza o eixo x. Então, eu tenho que descobrir qual é esse ponto. Por quê? Porque descobrindo esse valor, essa quantidade, eu sei que para valores maiores do que esse número, a função irá me retornar valores positivos. E para valores menores, irá me retornar valores negativos. E assim eu diferencio quando terei lucro e quando eu terei prejuízo. Então vamos ao zero da função. A nossa lei de formação da função lucro é dada por L de x igual a 10x menos 9.000. Igualando a zero, nós teremos uma equação do primeiro grau. Então, passo menos 9.000 para o lado direito, troco o sinal, fico com 10x igual a 9.000. Depois, o 10 está multiplicando o x, o 10 vai passar dividindo. 9.000 dividido por 10 é igual a 900. Então, o zero da nossa função é x igual a 900. Isso significa que para a venda de 900 bonés, a receita da empresa é zero. Não vende nada, não tem lucro algum, mas não tem lucro nem prejuízo. Agora, se a empresa vender mais que 900 bonés, ela terá lucro. Se ela vender menos que 900, ela terá prejuízo. Vamos ao outro questionamento da nossa segunda situação problema. Acompanhe no quadro. Agora, com relação ao lucro do trimestre com o aumento da produção dos atuais 600 bonés para 1.200 bonés ao mês, com um acréscimo de produção de 200 bonés mensais. Por isso, 800 no primeiro, 1.000 no segundo e 1.200 no terceiro mês do trimestre. O que eu devo fazer? Eu devo considerar a lei de formação da função lucro e substituir no lugar do x cada um desses valores. Então, primeiro, eu substituo o x por 800, depois por 1.000 e, por fim, por 1.200. Lembrando que a lei de formação da nossa função lucro, ela é dada por 10x menos 9.000. O próximo passo é resolver aplicando as operações básicas. 10 vezes 800 menos 9.000, menos 1.000. 10 vezes 1.000 menos 9.000, 1.000 positivo. 10 vezes 1.200 menos 9.000, e aqui faltou um zero, coloque o zero ali no 9.000. Então, 10 vezes 1.200 menos 9.000, 3.000. Menos 1.000 mais 1.000 cancela, o que sobra é o 3.000. Então, esse é o lucro do trimestre. E assim, então, nós resolvemos essa segunda situação problema, e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom,
Alguns passos a gente acaba fazendo um pouco mais rápido, mas eu gostaria de lembrá-lo de que você pode assistir depois esta teleaula, quantas vezes você quiser, pausando em alguns momentos para se atentar a determinados passos. Então não se preocupe, pois você pode depois retomar alguns passos com cuidado. Então, vamos conhecer agora a terceira situação problema. Vocês saíram do prejuízo de quando produziam 600 bonés ao mês e começaram a ganhar dinheiro ao produzir 1.200. Seu sócio ficou tão feliz que vocês aumentaram ainda mais a produção, chegando a 2.400 bonés por mês. Com uma boa margem de lucro, agora é seu sócio quem quer convencê-lo a ampliar o negócio ainda mais, aumentando o espaço físico, indo dos atuais 300 metros quadrados para 750 metros quadrados futuramente. Devido aos equipamentos que estão instalados e o terreno onde o galpão se encontra, o plano é aumentar tanto o comprimento quanto a largura em um valor X ainda desconhecido. Como seu sócio não entende tanto do assunto, pediu para que você determinasse a medida X, que deve ser acrescida, e o custo desse investimento, uma vez que se estima o valor de R$ 725,85 por metro quadrado a ser construído. Para facilitar todo o processo, você pode se focar em responder as seguintes perguntas. Que função relaciona a medida X e a área total do galpão, incluindo a atual? E qual função relaciona X com o valor do investimento? Quais os gráficos dessas funções? B. Qual medida X proporcionará uma área total de 750 metros quadrados? Então, neste terceiro momento, nós vamos tratar da ampliação de um espaço físico da empresa, passando de uma determinada medida para outra, tendo um determinado gasto. Então, a ideia é, qual o investimento necessário nessa empresa para que haja esse aumento? Então, para tratarmos dessa questão, dessa terceira situação problema, eu trago o conceito de função quadrática. Acompanhe comigo no quadro. Uma função quadrática é aquela cuja lei de formação é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a sendo diferente de zero. Por que que o a precisa ser diferente de zero? Bom, se o a for igual a zero, nós não teremos o ax ao quadrado. O que sobra é uma função afim. Perceba, um número multiplicando a variável e o número sozinho. É o que nós estudamos anteriormente. Seria uma função afim. Por isso, na função quadrática, o a precisa ser diferente de zero. A representação gráfica de uma função quadrática é uma curva plana denominada parábola. Então, nós temos a representação de uma parábola com a abertura voltada para cima, que nós dizemos concavidade voltada para cima, mas ela poderia também ter essa abertura voltada para baixo. Nós dizemos concavidade voltada para baixo. Então, agora, vou dar mais uma dica para que você anote. Uma dica importante é com relação à representação algébrica da função afim, da função quadrática, a representação gráfica da afim e da quadrática. Então, falando de representação algébrica de uma função afim, f de x igual a x mais b. O a, o valor variável da situação, o b, o valor fixo. A representação gráfica de uma função afim, sempre uma reta. Agora, na função quadrática, a representação algébrica sempre será f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a representação gráfica sempre é uma parábola, sendo essa parábola com concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Existem essas duas possibilidades. Vamos continuar estudando alguns elementos da função quadrática. Então, nós temos ainda os coeficientes e as raízes. Sobre os coeficientes de uma função quadrática, o que são? Em uma função quadrática, os coeficientes são essas letras A, B e C.
O A é o que multiplica o x ao quadrado, o B que multiplica o x, e o C é o número que aparece sozinho, é o que nós chamamos de termo independente. Então, A, B e C são números. O A multiplica x ao quadrado, o B multiplica o x e o C aparece sozinho. Agora, raízes de uma função quadrática. O que são? Bom, as raízes de uma função quadrática são os valores na qual a curva cruza o eixo x. É como se fosse o zero da função. Então, as raízes serão determinadas utilizando a conhecida fórmula de Bhaskara. Possivelmente você já tenha estudado a fórmula de Bhaskara lá na educação básica. É uma fórmula bastante conhecida. Vamos então utilizá-la neste terceiro momento. Então, a fórmula é dada por x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos aplicar tudo isso agora a um exemplo. Então, o exemplo é f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Quais são os coeficientes? Ou seja, quem é o a, quem é o b e quem é o c? O a é quem multiplica o x ao quadrado. Mas, professor, não tem número nenhum multiplicando o x ao quadrado. Quando não aparece número multiplicando o x ao quadrado, é porque esse número é o 1. Ele fica subentendido ali. O b é quem multiplica o x. No nosso caso, menos 8. Nunca se esqueça do sinal do número. E o c é o número que aparece sozinho. 12. Por que é importante determinar corretamente o a, o b e o c? Porque se você não determinar corretamente, você irá errar o cálculo das raízes. Porque eu preciso do a, do b e do c para substituir na fórmula. Então vamos à substituição. No lugar do b, eu coloco menos 8. No lugar do a, eu coloco 1. E no lugar do c, eu coloco o 12. Como que fica então? Teremos menos da fórmula, menos 8, que é o nosso b, mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 12. Tudo isso sobre 2 vezes a. Quem que é o a? É 1. Feitas as substituições, nós vamos às operações básicas. Menos com menos, mais. Repito mais ou menos, agora dentro da raiz. Menos 8 ao quadrado. Quanto que é? Menos 8 vezes menos 8, 64 positivo. Tem o jogo de sinal. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 12, menos 48. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Continuando, 8 mais ou menos 64 menos 48, 16. Raiz quadrada de 16, 4. Tudo isso dividido por 2. E agora, o que eu faço? Eu tenho esse mais ou menos aí no meio. Esse mais ou menos não tem nada a ver com aproximação. Esse mais ou menos indica que você tem que fazer uma conta considerando o sinal de mais e uma considerando o sinal de menos. 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. 8 menos 4, 2, dividido por 2, 2. Então, 6 e 2 são as nossas raízes. Então, pensando nessas questões, nesses conhecimentos relacionados à função quadrática, é que nós já podemos agora resolver a terceira situação problema. Acompanhe. A área de um retângulo é obtida multiplicando as medidas de dois lados consecutivos. No caso da área atual, a medida 300 metros quadrados é obtida multiplicando 20 metros por 15 metros. Como assim? Bom, nós temos a área do galpão. É uma região retangular. Tem 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Como que eu calculo a área de um retângulo? Comprimento vezes a largura.
20 vezes 15, 300. Então, a área atual é de 300 metros quadrados. Para calcular a área futura, multiplicamos 20 mais x por 15 mais x. Por quê? Bom, nós temos que a área atual ela tem 20 metros de comprimento e 15 de largura. Como a ideia é aumentar em x metros, tanto no comprimento quanto na largura, por isso que agora nós temos 20 mais x vezes 15 mais x. Vou construir agora o retângulo da área futura aqui na parte de cima. Nós temos 20 mais x, 15 mais x, multiplico o comprimento pela largura. Logo, a função que relaciona a medida x em metros e a área futura em metros quadrados, ela será dada por essa multiplicação. Todos os termos do primeiro parênteses devem multiplicar todos os termos do segundo. São termos compostos. Então, teremos 20 vezes 15, mais x vezes 15, mais 20 vezes x, mais x vezes x. 20 vezes 15, 300. 15x mais 20x são termos semelhantes, então eu posso agrupar 35x. E x vezes x, x ao quadrado. Perceba, então, que nós temos a lei de formação da nossa área. Ela será dada por x ao quadrado mais 35x mais 300. É uma função quadrática. Agora, a função investimento. Ela é obtida multiplicando 725,85, valor do metro quadrado, pela área que será acrescida. Então, eu preciso descobrir quanto que irá aumentar. Por isso, eu devo fazer, primeiro, a área futura menos a área atual. E o que sobrar, o resultado será a área acrescida. Por isso, depois que eu multiplico por 725,85. A área futura, ela é dada por x ao quadrado mais 35x mais 300. A área atual, 300. Aqui dentro desse parênteses, eu já posso cancelar esses 300. O que me sobra? X ao quadrado mais 35x dentro do parênteses. Essa expressão, ela se refere à área acrescida, a área que aumentou. É essa expressão que eu irei multiplicar pelo 725,85. Então, vamos à multiplicação. 725,85 vezes x ao quadrado, 725,85 x ao quadrado. 725,85 vezes 35x, 25.404,75x. Então, essa é a nossa lei de formação para a função investimento. Então, nós já temos a lei de formação para a área e nós já temos a lei de formação para o investimento. Vamos à representação gráfica dessas duas funções. Então, novamente, nós podemos atribuir valores para o x, perceba por meio da tabela, e encontrar o valor referente à área, encontrar o valor referente ao investimento. Mas você pode fazer as construções utilizando os softwares matemáticos que eu mencionei anteriormente. Então, nós temos aqui a representação gráfica para a função investimento e nós temos a representação, um esboço, uma parte da função área. Uma outra questão proposta foi,
Qual deve ser o aumento X a ser acrescido tanto no comprimento quanto na largura do galpão para que o investimento, para que a área total seja de 750 metros quadrados, a área futura? Eu preciso, então, descobrir esse valor de X. Você pode pensar nesse problema utilizando o raciocínio lógico, utilizar os seus meios. Mas nós vamos fazer isso considerando a conhecida fórmula de Bhaskara. Acompanhe comigo no quadro. Por que nós vamos considerar a famosa fórmula de Bhaskara? Porque a lei de formação da função área, ela é dada por x ao quadrado mais 35x mais 300, que é uma equação do segundo grau, na qual eu posso aplicar a conhecida fórmula de Bhaskara. Bom, eu tenho que a área precisa ser igual a 750, por isso que eu igualei a expressão a esse valor. Agora eu vou passar o 750 para o lado esquerdo para que essa equação fique igualada a zero. Quando ela ficar igual a zero, a partir do momento que ela ficar igual a zero, que eu posso usar a fórmula. Mas antes vamos operar o 300 com menos 750. 300 menos 750, menos 450. Perceba que agora sim, eu tenho uma equação de segundo grau, essa equação já está igualada a zero, então eu já posso determinar os coeficientes A, B e C e substituir na fórmula para determinar as raízes. Quem é o nosso A, quem é o nosso B e quem é o nosso C? Nosso A é quem multiplica o x ao quadrado, então é 1, porque não aparece número. O B é quem multiplica o x, 35. E o C é o número que aparece sozinho, menos 450. Não vá colocar só 450. Precisa acompanhar o sinal. Feito isso, eu substituo na fórmula. Então, onde tem B, coloco 35. Onde tem A, coloco 1. E onde tem C, coloco menos 450. Feitas as substituições, vamos aos cálculos, às operações básicas. 35 ao quadrado, 1.225. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 450, 1.800 positivo. Lembre-se de que na multiplicação, menos com menos, mais. Fazendo a soma, 1.225 mais 1.800 e extraindo a raiz, chegaremos no 55. Menos 35, mais ou menos 55 sobre 2. É agora que eu faço uma conta com o sinal de adição e outra com a subtração, usando o sinal de mais e outra usando o sinal de menos. Menos 35 mais 55, 20. Por quê? Eu devo 35, tenho 55, então eu ainda tenho 20. 20 dividido por 2, 10. Menos 35, menos 55. Eu devo 35, devo 55, então eu devo 90. Dividido por 2, menos 45. Agora é importante fazer a interpretação do resultado. O que esse x representa? É importante que você se recorde, se atente a essa questão para interpretar a resposta. Então, o x representa o aumento tanto no comprimento quanto na largura do galpão. Então, eu estou tratando de comprimento, de metros. Existe metro negativo? Não. Então, não faz sentido falar em aumentar menos 45 metros no comprimento e na largura. Por isso, a única resposta a ser considerada será x igual a 10. E assim, nós respondemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual.
Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Antes de irmos para a situação problema 4, vamos pensar a respeito do esboço do gráfico, para a representação gráfica de uma função. Eu posso assumir valores aleatórios. No caso, eu posso assumir valores que de algum modo facilitem até o cálculo e a representação. Valores muito pequenos, por exemplo, pode dificultar a representação, valores muito grandes pode facilitar. Então é uma questão de escolha. Você pode escolher determinados valores, substituir na lei de formação, encontrar os respectivos valores em y e ligar os pontos para o esboço do gráfico. Vamos agora conhecer a quarta situação problema. Acompanhe comigo. Seu sócio quer agora recuperar parte do investimento aumentando o preço de venda dos bonés. Atualmente são produzidos e comercializados 2.400 bonés por mês, vendidos por R$ 30 cada. Para que tudo ocorra de modo planejado, ele se adiantou e fez uma pesquisa junto aos consumidores, estimando que, para cada X reais acrescidos no preço de cada boné, são vendidas 2.400 menos 60x unidades por mês. Qual deve ser o preço de cada boné para que a receita seja a maior possível? Então, nós já falamos da função, já falamos de lei de formação, já falamos da função afim, já falamos da função quadrática e agora nós vamos ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos a respeito da função quadrática. Nós vamos falar dos pontos de máximo e de mínimo. Acompanhe comigo. Seja f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática. Se o a, um número que multiplica o x ao quadrado, for maior do que zero, o gráfico tem concavidade voltada para cima. Perceba que, se a concavidade fica voltada para cima, tem um ponto que é menor que todos os outros. Esse ponto nós chamamos de ponto de mínimo. Agora, se o a for menor do que zero, ou seja, um número negativo, o gráfico tem concavidade voltada para baixo. E o vértice é o seu ponto mais alto. Então, tem um ponto que é mais alto que todos. Ficou um pouco fora da curva. Então, novamente, nós temos concavidade voltada para baixo e um ponto menor que todos os outros. Esse ponto é que nós chamamos de ponto de máximo. Então, agora fica dica. Anote no seu caderno de coisas importantes. Bom, se o a for um número positivo, quem é o a? O a que multiplica x é o número que multiplica o x ao quadrado. Se ele for um número positivo, concavidade voltada para cima. Se tem concavidade voltada para cima, tem um ponto que é menor que todos os outros, ponto de mínimo. Agora, se o número que multiplica o x ao quadrado for negativo, concavidade voltada para baixo e teremos um ponto que é maior que todos os outros, ponto de máximo. Acompanhe comigo no quadro um exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 5, faça o estudo dos sinais e determine se f possui um valor máximo ou um mínimo e especifique esse valor. Então, como que eu resolvo agora? Quem é o a? Quem está multiplicando o x ao quadrado? Quem multiplica o x ao quadrado é o 1. Não aparece número, então é 1. 1 é positivo ou negativo? É positivo, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, nós teremos um ponto de mínimo. Parte da questão já foi respondida. Agora nós precisamos especificar esse ponto. Bom, todo ponto possui duas coordenadas, uma para o x e uma para o y. Vamos determinar primeiro a coordenada do x. Como
esse ponto ele é chamado de vértice, eu vou me referir a esse x como x do vértice. E a fórmula que nós iremos utilizar agora, ela é dada por menos b sobre 2a. Essa é a fórmula para determinar o x do vértice, o x do seu ponto de mínimo ou do seu ponto de máximo, tanto faz. Quem é o b? B é quem multiplica o x, 6. Então, menos 6 sobre 2 vezes a. Quem é o a? 1. Menos 6 dividido por 2 vezes 1, 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Lembre-se de que na divisão também temos jogo de sinal. Menos com mais, menos. Então, o nosso x do vértice ele é igual a menos 3. Tendo o x do vértice, basta substituirmos na lei de formação para encontrarmos o y. Então, f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 6 vezes menos 3 mais 5. Perceba que eu substituí o x por menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 6 vezes menos 3, menos 18. Então, novamente, f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 3, mais 5. Menos 3 ao quadrado, 9. 6 vezes menos 3, menos 18. E o 5 eu vou repetir. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Então, isso significa que quando o x é menos 3, o y é menos 4. Esse é o nosso vértice. Essas são as coordenadas do nosso vértice. E eu trago a representação gráfica também. Essa eu fiz no GeoGebra. Então, perceba que a concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo. Perceba que o ponto de mínimo ele é dado pelas coordenadas menos 3 para o x e menos 4 para o y. E pensando, então, ponto de máximo e ponto de mínimo, é que nós já podemos resolver a quarta situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Considere que o preço do boné, que atualmente é de R$30, seja acrescido em x reais. O novo preço será 30 mais x. Bom, o atual é 30, se eu vou aumentar x, então fica 30 mais x. Com o boné nessa faixa de preço, são vendidas 2.400 menos 60x unidades. Essa informação foi dada no enunciado da questão. É uma estimativa do dono da empresa. Lembre-se de que a função receita é obtida multiplicando a quantidade vendida pelo preço. Logo, se a quantidade vendida é estimada em 2.400 menos 60x e o novo preço é 30 mais x, eu multiplico uma expressão pela outra. Termos compostos, todo mundo da esquerda multiplica todos da direita. Por isso, 2.400 menos 60x multiplica o 30 e 2.400 menos 60x multiplica o x. Vamos às multiplicações. 2.400 vezes 30, 72.000. Menos 60x vezes 30, menos 1.800. 2.400 vezes x, 2.400x. Menos 60x vezes x, menos 60x ao quadrado. O que eu faço agora, professor? Lembre-se de agrupar os termos semelhantes. Os termos semelhantes no nosso caso, menos 1.800x mais 2.400x. Menos 1.800x mais 2.400x, 600x.
Então, assim, eu tenho a lei de formação dessa receita. Menos 60x ao quadrado, mais 600x, mais 72.000. Bom, perceba que o A, o número que multiplica x ao quadrado, menos 60, ele é menor que zero. Se é menor que zero, concavidade voltada para baixo, e teremos um ponto D máximo. Como que eu determino agora qual é esse ponto D máximo? Eu calculo o x do vértice. Menos B sobre 2A. Quem é o B? 600. Olha aqui o 600 multiplicando o x. Quem é o A? Menos 60. 2 vezes menos 60, menos 120. Por fim, temos a divisão. Menos 600 dividido por menos 120. Menos com menos mais, 600 dividido por 120, 5. Então, esse será o acréscimo no preço do boné. Então, o novo valor do boné será de R$ 35. E assim nós respondemos essa quarta situação problema. E eu convido você agora a uma nova situação. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos agora a uma nova situação. Acompanhe comigo. O lucro de uma empresa na venda de determinado produto é dado pela função L de Z igual a menos 4Z ao quadrado mais 100Z menos 80. Onde Z representa o número de produtos vendidos e L de Z é o lucro em reais. Perceba que agora eu não estou usando o X. Eu estou usando uma outra letra, um outro símbolo, o Z. Por isso que é importante que você, aluno, entenda o significado do símbolo. Não fique apenas decorando o símbolo. Por exemplo, o A, o B, os coeficientes A, B e C. O A eu sei que é aquele que multiplica o x ao quadrado. O B multiplica o x. E o C é o número que aparece sozinho. Então eu posso inverter a ordem desses termos, que o A, e o B e o C eu ainda consigo determinar. No nosso caso agora, eu tenho L de Z. O que representa o Z? O que representa o L de Z? O Z, então, representa uma quantidade. E o L de Z representa o valor. Acompanhe novamente no quadro. Então, veja, o Z representa o número de produtos vendidos, a quantidade de produtos vendidos. E o L de Z é o lucro em reais. Determine, então, a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Falou em máximo, já pensa no A. Quem que é o nosso A? O nosso A é quem multiplica o Z ao quadrado, menos 4. Mas esse A ele é negativo, ele é menor que zero. Se é negativo, concavidade voltada para baixo, e eu tenho ponto de máximo. Ponto fora da curva de novo. A negativo, ponto de máximo. Como que eu determino agora esse ponto de máximo? Vejamos. Eu calculo o Z do vértice. É igual calcular o x do vértice que nós vimos anteriormente, só mudou a letra. Mas continua sendo menos B sobre 2A. Quem que é a nossa lei de formação, só para a gente saber quem que é o A, o B e o C para substituir na fórmula? Bom, é menos 4Z ao quadrado mais 100Z menos 80. Essa é a expressão algébrica. O A menos 4, o B 100 e o C menos 80. Então, substituindo, teremos menos da fórmula. O B, 100. 2 vezes o A. Quem que é o A? Menos 4.
Continuando, menos 100 sobre 2 vezes menos 4, menos 8. Então, menos 100 dividido por menos 8, menos com menos mais, 100 dividido por 8, 12,5. Então, esse 12,5 é que indica a quantidade de produtos que deve ser vendida para se obter o lucro máximo. Ele não é o lucro máximo. Se eu quiser saber qual será o lucro máximo, o que eu faço? Eu vou lá, substituo no lugar dos esse 12,5. E aí você opera, faz as operações básicas e encontra o lucro máximo. Mas como a situação só pede a quantidade a ser vendida para o lucro máximo, então essa quantidade é 12,5. Você precisa ainda interpretar o resultado. Se eu estou trabalhando em uma empresa que fabrica bolas, não faz sentido falar em 12 bolas e meia. Não existe meia bola. Porque não é um produto divisível. Então, eu tenho que pensar, a quantidade para obter o lucro máximo eu aumento para 13. Agora, se eu falar em produtos que são divisíveis, por exemplo, eu vendo água, faz sentido falar em 12 litros e meio para obter o lucro máximo. Faz sentido falar em 12 litros e meio de refrigerante. Então, é importante interpretar o resultado para a sua situação, para o contexto apresentado. E assim nós resolvemos essa nova situação. E agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas, os seus questionamentos a respeito dos conceitos tratados até aqui. Logo eu retorno. Bom, entre as dúvidas encaminhadas, nós temos uma dúvida relacionada à construção dos gráficos da situação problema 3. O gráfico referente à função da área e à função do investimento. Acompanhe comigo no quadro. Nós podemos construir, fazer o esboço dos gráficos, atribuindo alguns valores para x. Aí eu preciso pensar, quais valores eu posso atribuir para x? Pode ser um número negativo? Não. Porque esse x na nossa situação problema, ele representa o aumento em metros. Então não faz sentido falar em um valor negativo. Então perceba, eu assumi aqui 0. Se eu aumentar 0 metros no comprimento e na largura, a área
vai se manter 300. E o investimento, nulo, porque não houve aumento. Então, o zero no plano cartesiano, ele vai ligar, no caso do investimento, vai ligar com o próprio zero. No caso da área, quando o x é zero, o y é 300. Então, o primeiro ponto é no 300. Se eu assumir o x valendo 1, na prática, eu quero dizer que houve um aumento de 1 metro no comprimento e 1 metro na largura. Então, a área futura passa a ser 21 vezes 16, 336. E o investimento, eu preciso multiplicar o aumento da área pelo valor especificado na situação problema. E aí eu vou relacionando os valores. Então, 1 no caso da área se relaciona com o 336. No investimento, o 1 se relaciona com o 26.130. Então, é importante você voltar na lei de formação tanto da função área quanto da função investimento. Vamos colocar aqui. A função área, ela é dada por x ao quadrado mais 35x mais 300. Então, quando eu assumo x valendo zero, eu substituo aonde tem x por zero. Quando eu assumo x igual a 1, eu substituo aonde tem x por 1 e resolvo. Vamos fazer para 2. Quando x é igual a 2, houve um aumento de 2 metros no comprimento e 2 metros na largura. Então, fica 2 ao quadrado, mais 35 vezes 2, mais 300. E aí a gente resolve. 2 ao quadrado, 4. 35 vezes 2, 70, mais 300. Então, a área futura é de 374. Essa é a área futura, mas eu preciso tirar ainda a área que já existia, a área de 300 metros. Então, o que vai se pagar é o 74. Então, assim, a gente constrói tanto o gráfico, faz o esboço do gráfico para a função área, quanto para a função investimento, considerando as leis de formação. Então, essa é a lei de formação para a área. Você pode ainda considerar aquela lei de formação apenas para a área a ser investida. Então, a lei de formação para o investimento é dada por 725,85x ao quadrado. Novamente. R$ 725,85x ao quadrado mais 25.404x. 404,75x. Então, utilizando essas leis de formação e substituindo valores no x, é que você encontra os correspondentes em y e consegue fazer as associações, construir os pontos no plano cartesiano e esboçar o gráfico. Bom, assim nós terminamos essa nossa primeira aula, na qual tratamos o conceito de função afim, conceito de função quadrática, máximos e mínimos da função quadrática. Eu agradeço a sua participação ao longo desta aula e até a próxima.